Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Luiz, trazendo mais um vídeo de The Beginning After the End para a nossa alegria. Se tu não conhece essa webtoon, dá uma olhada aqui na nossa playlist que vai ficar nos cards. Eu garanto que vai ser amor à primeira vista. Antes da gente partir pro conteúdo, eu já vou pedir para que você deixe aquele habitual like que fortalece muito a divulgação do vídeo. Também já se inscreve no canal se você não for inscrito ou inscrita. E para fechar com chave de ouro, ative o sininho para não ficar de fora de nenhum conteúdo novo. Galera, se tem uma coisa que é mencionada em praticamente tudo quanto é capítulo de The Beginning After the End, é a tal da mana. Afinal, ela é a principal forma de energia do continente de Dikaten, aquele no qual nosso Rei Grey reencarnou como pequeno Arthur. Então nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre todos os detalhes da mana e também das magias que foram apresentadas na obra. E como eu sei que vocês são doidos por um spoilerzinho, sim, vai rolar spoilers da novel. Mas fique tranquilo, que se você não for spoiler masoquista, eu vou avisar quando começar a rolar informações que ainda não foram mostradas na webtoon. Inclusive, galera, deixe o feedback de vocês a respeito desse formato de conteúdo aqui nos comentários. Esse daqui tá sendo um vídeo beta, mas vocês apoiam uma série de vídeos focando nos elementos do mundo de The Beginning After the End? Deixa a sua opinião aqui pra gente saber. A mana é uma forma de energia necessária para que as pessoas utilizem as magias. Ela é definida bem lá no comecinho da obra como uma série de partículas que existem no meio ambiente, ou seja, tem mana rolando pra tudo quanto é lado por aí. Tem mana no ar, tem mana no solo e tem mana até na água. É como se fosse algo que fizesse parte da própria natureza e dos seres. Só que não é todo mundo que consegue manipular essa forma de energia, ora pois, senão assim seria muito fácil. Apenas uma em cada 100 pessoas desenvolve naturalmente a habilidade de sentir e manipular a mana. E isso aí rola quando a galera é criancinha ainda. Essas pessoas desenvolvem lá o primeiro estágio do seu núcleo. Essa característica de conseguir ou não despertar o núcleo de mana é definida quase que totalmente geneticamente. E por que eu digo isso de quase totalmente? Porque se vocês lembrarem bem, o Arthur, pelo seu vasto conhecimento acumulado desde que era um saquinho de batata com pernas, conseguiu despertar por meio da meditação os núcleos da sua irmãzinha Ellie e da Lilia, filha dos Helsha. E nessa passagem já dá pra gente perceber que apesar de talvez a pessoa ter a condição de despertar o seu núcleo, nem sempre isso vai acontecer de forma natural. Ou seja, lasque-se a genética. Mas enfim, vamos falar do que seria então esse tal núcleo de mana. O núcleo de mana é como se fosse o epicentro da concentração das partículas de mana no corpo do indivíduo. Epicentro, mano, nem na redação do Enem eu usei essas palavras. O núcleo possui 6 estágios que são definidos por cores, sendo elas sucessivamente o preto, vermelho, laranja, amarelo, prata e branco. Quando alguém consegue despertar o núcleo pela primeira vez, ele tem a coloração preta. Por conta da quantidade de impurezas como sangue e outras partículas no núcleo, ele começa com essa coloração escura e conforme o cabra vai ali evoluindo, ele vai clareando até ficar um núcleo ali translúcido, full mana. Ou seja, o trabalho de cultivar o núcleo é parecido com o de capinar um lote. O cara precisa ir filtrando as partículas que estão no ziriguidum da parada, até ter ali limpado tudo para não ver nenhum grãozinho de impureza. Inclusive nas cores de núcleo vermelho até a prata, existem 3 estágios para cada, que são o estado escuro, o sólido e o claro. Alcançar cada um desses estágios significa que o mago está evoluindo o seu núcleo. É só lembrar aí, galerinha, capinar o lote. Quanto menos sujeira no núcleo, mais OP o mago é. Agora vamos falar sobre os elementos, porque todo universo que use mana que se preze tem que ter lá as benditas magias elementais. Em The Beginning After the End existem os 4 tipos de elementos básicos, que são o fogo, a água, a terra e o vento. É aquele feijão com arroz básico que todo adorador de mundo de fantasia já conhece de cós salteado. Só que nesse mundo, para cada um desses elementos, existe uma forma desviante, que seria uma variação do elemento básico. O interessante aqui é que existem formas desviantes que só podem ser alcançadas por determinada raça, o que vai de encontro aí com aquele papo da genética que a gente falou lá no início. Mas vamos lá para as formas desviantes então. Para o elemento base água, nós temos 2 formas desviantes, o gelo e a planta. O gelo só pode ser aprimorado por humanos, enquanto a forma planta só pelos elfos. Para o elemento terra, nós já temos 3 variações do elemento base, que são a gravidade, que pode ser alcançada por humanos e por anões, o metal, que é a exclusividade dos anões, e existe ainda a combinação de terra mais fogo
compondo a variação magma, exclusiva também dos anões. Para o elemento fogo, existe a forma desviante relâmpago, exclusiva dos humanos. E para o elemento vento, a forma desviante som, exclusiva para humanos e elfos. Não sei se vocês repararam, mas os humanos são os únicos que possuem uma forma desviante para cada elemento base. Humanos, né? A questão de afinidade com os elementos também se dá pela genética, como a gente pode bem perceber na família da Jasmine, por exemplo. Os Flamesworth, que são conhecidos como os melhores magos de fogo do reino de Sapien. Só que sacumé, né? A Jasmine mesmo não despertou esse elemento, ficando com o elemento vento como despertado. A genética não é 100%, galera. Ou é isso, ou o padeiro foi entregar mais do que pão lá na casa da família, né? Se é que vocês me entendem. Outro bom exemplo pra gente perceber esses paranauê da genética é o Lucas Wilkes, onde a família dele fez várias estripulias e fez do moleque um híbrido de humano-elfo, com o intuito de criar um receptáculo de mana perfeito. Criou um belo de um crápula, mas agora não é o momento pra falar disso. Além dos desviantes comum, existem também os desviantes especiais, que são tipo um Pokémon Shine, daqueles que a gente vê uma vez na vida e outra na morte. Até o momento foram apresentados na obra duas versões desses desviantes, os curandeiros e os videntes. Os curandeiros, como o próprio nome já diz, podem utilizar magias de cura. É o caso da mãe do Arthur e do finado Oliver, que Deus o tenha, meu querido. Já os videntes podem utilizar a magia de forma a se comunicar com outras pessoas de longe, que foi o caso daquela elfa coroa, que fez a ponte entre o Art e os pais dele quando ele tava lá no rolê no Reino dos Elfos. Cara, eu nem sei se vidente seria um nome certo pra isso, sei lá, sensitivo? Ah, alguma coisa desse tipo. Pronto, já falamos dos elementos, agora vamos falar das formas de se utilizar a mana. Existem basicamente duas formas de um mago utilizar a mana em The Beginning After the End. A primeira delas é para o fortalecimento. Os fortalecedores são magos que utilizam a mana para dentro dos seus corpos. Isso faz com que eles adquiram um buff nas suas características físicas, como a agilidade, a força, resistência e outros. Quanto mais poderoso o fortalecedor, maior a sua habilidade em manipular a mana dentro do seu corpo, podendo fazer ela transitar em várias direções diferentes ao mesmo tempo, garantindo uma maximização feroz dos seus atributos físicos. Já os conjuradores são aqueles que utilizam a mana do ambiente junto com a sua mana interna para dar aquele cast maroto nas magias. É o mago classicão, que a gente conhece lá, que manda aquele tornado feroz ou manda aquele terremoto sinistro. Essa divisão entre conjuradores e fortalecedores era mais utilizada lá no início da Webtoon, mas conforme o negócio vai evoluindo, a gente vai vendo magos mais sinistros e meio que os caras fazem os dois ao mesmo tempo à la arte. Ou seja, é porradeiro comendo solto e cast de magia em seguida. Agora eu acho que pra fechar só falta a gente falar das bestas de mana. As bestas de mana são, resumidamente, animais que possuem a capacidade única de formarem núcleos de mana próprios, sendo esses chamados de núcleos de besta. As bestas são ranqueadas de E a SS, de acordo com seu poder. E aí o tchan das bestas é o seguinte: os seus núcleos são extremamente valiosos, porque podem ceder a mana acumulada para outros usuários. Então volta e meia a gente está vendo núcleos de besta sendo comercializados por aí. Eu queria saber onde está o Ibama desse mundo, velho. Os caras estão matando bicho à torta e direito. Outro detalhe também é o legado de besta. As bestas que chegam no ranquear pra cima possuem a habilidade de passar o seu legado para outra pessoa. É o processo que rolou com o Art, quando a Silva transferiu sua vontade para ele. A pessoa que possui um legado de besta se torna, obviamente, um domador de besta, como Virion, o coroinha zica dos elfos. É difícil ver muitos domadores de besta, porque geralmente os animais acabam passando os seus legados para sua prole antes de caducar. Errado não tá, né? Então foi isso, galera. Acho que deu pra cobrir aí todos os fatos relacionados à mana e como ela funciona. Agora nós vamos entrar naquela sessão de spoilers e revelar alguns detalhes que só foram mostrados na novel. Se tu não curte spoilers, pode parar esse vídeo por aqui. Muito obrigado pela presença e não esquece de deixar aquele like do fortalecimento. Agora, se tu é spoiler masoquista e quer saber mais, vamos que vamos. Depois de um monte de treta que acontece na novel entre guerras e batalhas, chega o fatídico dia em que o nosso querido menino Arthur utiliza demais o poder de seu legado de besta. E aí sabe o que acontece? O seu núcleo se quebra em vários pedaços. Aí vocês já devem estar se perguntando: uai, e aí, um moleque morreu? Ele provavelmente morreria, mas graças a Sylvia ele consegue sobreviver ao receber parte de seus poderes dracônicos. Daí o que rola é o seguinte: a Sylvia é descendente de uma espécie antiga chamada Asura, negócio assim. Essa espécie é dividida em uma série de raças, onde uma delas é a raça dragão, capaz de utilizar as habilidades do éter. O éter, por sua vez, é como se fosse o quinto elemento. Esse é até um conceito antigo da filosofia grega, onde Platão classificava
classificava o éter como o elemento mais translúcido. Seria uma espécie de elemento invisível e sem forma que permeia o mundo. Mas enfim, na própria novel, o éter é descrito como algo que permeia outros elementos. Tem até um exemplo em que é dito que se a água é mana, o éter é o copo que armazena essa água. Meio louco, né? Mas é isso. É a habilidade que transcende a mana. E imaginem quem desenvolve um núcleo roxinho de éter zero bala. É claro, nosso querido Arthur. O éter possui umas habilidades bem particulares e roubadas, vamos dizer assim. Existem 3 caminhos conhecidos de manipulação do éter. O Aeuven, agora eu vou começar a falar tudo errado, que acho que esse bagulho aqui é tipo latim, mas aí vocês me perdoem aí. Que permite o usuário controlar o tempo, o Spatium, que permite o controle do espaço, e o Vivum, que é capaz de interferir na existência. Esse aqui é o tipo de poder dos deuses mesmo, o bagulho é low. Tem mais alguns detalhes sobre as características do éter, mas talvez a gente possa falar sobre isso em um próximo vídeo, senão esse daqui vai ficar gigante. Se vocês quiserem mais detalhes sobre esse Paranauê, deixa aqui nos comentários. Então foi isso, galerinha, ainda existem muitos detalhes a serem revelados ao longo da Webtoon, e o que a gente conhece até o momento lá não é nem a ponta do iceberg. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e também na nossa sessão de spoilers da novel. Deixem aí também o feedback de vocês quanto a esse modelo de vídeo mais explicativo enciclopédia, falando dos detalhes do mundo de The Beginning. Antes de me despedir, eu vou pedir para que você deixe o seu like e se inscreva no canal se você ainda não fez isso lá no início do vídeo. Ative também o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Meu muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui e até a próxima!